Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1, que tem como tema o real significado da adoração e do louvor. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será a sincera dúvida de um escriba. Em segundo lugar, vamos falar sobre a respeito da adoração individual. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre alguns desafios da adoração em comunidade. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Atos cerimoniais ou litúrgicos, bem como ritos eclesiásticos, não são ações que mostram em profundidade a essência do louvor e da adoração a Deus, apesar de serem fios condutores para despertar da plena adoração ao Senhor. A Santa Bíblia registra que, em certa ocasião, Jesus disse à mulher de Samaria: "Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem." Logo, a adoração tem como fonte primária o coração do homem, voltado para Deus, para com Ele ter uma relação intimista, continuada sempre na busca de enaltecer, engrandecer e conhecer este incomparável Deus em espírito e em verdade. No item 1 da lição fala sobre a sincera dúvida de um escriba. No texto bíblico registrado em Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34, um escriba, apesar de conhecer a lei, indaga a Jesus sobre qual seria o primeiro de todos os mandamentos. E é óbvio que este obreiro conhecia os 10 mandamentos e os demais preceitos divinos exarados no Pentateuco. A verdade, a sua pergunta a Jesus, longe de qualquer intenções maléficas, fluía de sua alma para descobrir qual deveria ser sua atitude diante de Deus para ter uma comunhão plena com o Senhor. Jesus respondeu resumidamente ao escriba que ele deveria amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo. Sendo isto mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. O escriba entendeu na íntegra este conceito, ao que Jesus disse-lhe que o mesmo estava muito próximo do reino de Deus. Entendemos que o conceito ensinado por Jesus ao escriba é que a comunhão com Deus se calca no fundamento do amor ao Senhor e também ao próximo, reconhecendo que somos filhos amados de Deus e que devemos adorá-lo em espírito e em verdade, isto é, sendo um autêntico e verdadeiro cristão. O item 2 da lição vai trata a respeito da adoração individual. E aqui nós passamos então a definir o que seja louvor. E nós definimos louvor como sendo uma explosão de alegria de um ser criado ou de uma comunidade, ao compreenderem a misericórdia e a bondade de Deus para com seus filhos e sua criação, bem como
o seu infinito poder. Sendo então esta alegria manifestada por atitudes peculiares a cada ser criado e principalmente pelo entoar de cânticos sob a regência de melodias advindas harmonicamente dos sons originados nos instrumentos musicais que exaltam, enaltecem e glorificam o nome do Senhor Jesus. No Salmo de número 150, do versículo de número 1 ao número 6, Salmo 150, versículos 1 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Passemos agora à definição de adoração. Definimos adoração como sendo um ato de prestação de culto a um transcendente pelo que ele é em seus atributos morais e naturais, manifestada por diversas ações e expressões de culto externos, visíveis, cujo agente motor é uma atitude interna de um coração sincero e verdadeiro de um adorador. No Salmo 145, do versículo de número 1 ao 21, diz assim a palavra do Senhor. Exaltar-te-ei, ó Deus, meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor
de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem. Atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome, para todo o sempre. Amém. Passemos agora a contemplar quais são as características intrínsecas à verdadeira adoração. A adoração, ela se consolida como verdadeira quando é despertada por um coração sincero e verdadeiro. Ou seja, muitas vezes as manifestações externas de adoração por si só não confirmam ser esta adoração autêntica. Pois na verdadeira adoração, as manifestações externas de culto devem ser resultado do estado espiritual de um autêntico coração, alinhado aos preceitos divinos, sendo estes o que Deus procura, para que ele seja exclusivamente adorado. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 4, versículo de número 23, diz assim a palavra do Senhor: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Mas quais são as características intrínsecas em um coração para a verdadeira adoração? A palavra de Deus nos responde que as características fundamentais, consolidadas no coração de um verdadeiro adorador são, em primeiro lugar, gratidão. O verdadeiro cristão em tudo deve manifestar ações de graças ao Senhor Jesus pelo que Ele é, por cuidar de nós dia a dia e, acima de tudo, por nos ter substituído na cruz do Calvário para a nossa salvação da condenação do pecado, nos garantindo então vida eterna. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, versículo 18 e 19, diz assim a palavra do Senhor: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito. Outra característica importante na adoração é a alegria. O verdadeiro cristão, independente de qualquer circunstância, deve manifestar a verdadeira alegria impregnada em sua alma pelo fato de ser salvo em Cristo Jesus e em saber que possui vida eterna. No Salmo de número 100, do versículo 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor. Salmo número 100, versículo 1 ao 5. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu
pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e, de geração em geração, a sua fidelidade. Como terceira característica da verdadeira adoração, ou do verdadeiro adorador, nós temos a humildade. O verdadeiro cristão deve ser humilde, no sentido amplo de reconhecer-se como sendo nada de nada, e ao mesmo tempo reconhecer a glória, a soberania, a majestade e o poder de Deus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 18, versículos 1 ao 5, diz assim: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E como última característica, o amor. O verdadeiro cristão ama a Deus de forma espontânea e incondicional. Ou seja, ama a Deus pelo que Ele é e por causa da sua própria existência. Este amor deve ser semelhante ao amor de um pai e uma mãe que esperam um filho que vai nascer. Ou seja, o filho, antes mesmo de nascer, já é amado pelos seus pais incondicionalmente. E no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 17, versículos 24 ao 26, na oração sacerdotal do Senhor Jesus, ele diz o seguinte: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Portanto, as características de um verdadeiro adorador passam por gratidão, alegria, humildade e amor. Estes como características principais, dentre outras várias. Passemos agora a estudar o item 3 da lição, que fala sobre alguns desafios da adoração em comunidade. A adoração coletiva a Deus nos impõe mais desafios do que a adoração individual. Enquanto a primeira demanda um rígido controle nas atividades litúrgicas, com o objetivo de levar a comunidade à adoração integral a Cristo, sem se desviar deste propósito, a segunda, ou seja, a individual, é mais facilmente controlável pelo indivíduo para se manter no firme propósito de adoração a Deus face às manifestações indutivas externas e internas. Partindo-se do princípio de que a adoração é um ato de prestação de culto a um ser transcendente pelo que ele é em seus atributos morais e naturais, sendo este culto advindo espontaneamente de um coração sincero e verdadeiro, então a forma de prestar culto em comunidade é importante. E neste contexto, o apóstolo Paulo definiu um mínimo de regramento para o culto a Deus exarado na Santa Bíblia, a saber, em primeiro lugar, a prestação de culto a Deus, que é a verdadeira adoração,
em comunidade, ou seja, de forma coletiva, tudo deve ser feito para edificação do cristão. Toda e qualquer atividade prevista na liturgia do culto a Deus deve ser realizada para edificação e crescimento espiritual do cristão. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 14, onde Paulo trata deste assunto, que exatamente sobre a necessidade de ordem do culto, ele diz assim, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Como segundo ponto do culto a Deus, o apóstolo Paulo diz que tudo deve ser feito para aprendizado das coisas espirituais pelos cristãos. Toda e qualquer atividade prevista na liturgia do culto a Deus deve ser realizada para que haja aprendizado sustentável das coisas espirituais, essencialmente o aprendizado da palavra de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 27 a 31, diz assim a palavra do Senhor. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se porém vier revelação a outro que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns após outros, para todos aprenderem e serem consolados. Como terceiro ponto, o apóstolo Paulo diz que tudo deve ser feito com paz entre os cristãos. Toda e qualquer atividade prevista na liturgia do culto a Deus deve promover a paz entre os irmãos, não fomentando discórdias, nem contendas e muito menos polêmicas teológicas, etc. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 32 e 33, diz assim: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Tudo, como quarto ponto, tudo deve ser feito com reverência a Deus. Toda e qualquer atividade prevista na liturgia do culto a Deus deve ser realizada com a mais absoluta reverência, sem qualquer intromissão ou manifestação que possa desviar a atenção ao culto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 34 ao 38, diz o seguinte: conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo, e se alguém o ignorar, seja ignorado. Esta passagem bíblica, como muitos pensam, não denota a formatação de uma doutrina cristã e nenhuma discriminação à mulher no seio da igreja, pois Deus não faz acepção de pessoas. Esta ordem do apóstolo Paulo foi manifestada por causa de um problema pontual da igreja de Corinto, onde possivelmente as mulheres daquela igreja, naquela época,
estavam assumindo atividades para as quais não foram chamadas, ferindo frontalmente o andamento normal das atividades litúrgicas. O cristianismo, sem dúvida, promove a inclusão social das mulheres na igreja, onde temos casos registrados nas Sagradas Escrituras de mulheres profetisas que prestavam assistência social aos pobres, mulheres que sustentavam financeiramente o ministério de Jesus, etc. e etc. Fazendo parte ativamente deste organismo eclesiástico, não cabendo qualquer restrição ao trabalho das mulheres na igreja, a partir de um chamado divino individual. Como quinto ponto, para a adoração coletiva, tudo deve ser feito com ordem e imperativamente com a pregação da palavra. O culto a Deus deve ser realizado na mais perfeita ordem e decência, com tempo suficiente para a pregação da palavra de Deus para toda a comunidade. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 39 a 40, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Como último ponto, o apóstolo Paulo diz que tudo deve ser feito com a presença do Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo presidindo o culto com toda a liberdade para agir no meio de seu povo, não existe adoração verdadeira e muito menos vida e liberdade dos cristãos. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo 17 e 18, diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Assim, toda e qualquer prestação de culto a Deus, que não guardar estas diretrizes que acabamos de falar, não se constitui de uma adoração coletiva conforme preceitua a palavra de Deus. Concluindo a nossa aula de hoje, a maturidade espiritual de um cristão ou de uma comunidade cristã só é medida pela sua adoração a Deus, segundo um coração sincero e verdadeiro, que impulsiona as mais diversas expressões autênticas de adoração ao Senhor. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir. Shalom Adonai.